Cheguem mais perto, cheguem mais perto. Deixem que o fogo aqueça seus ossos, porque a história que vou contar vai gelar suas almas. Uma história antiga, daquelas que sussurramos ao pé do ouvido, sentindo o arrepio na nuca, sabe? Uma história sobre a família Moreu e sobre os retratos que adornavam as paredes de sua velha casa. A casa dos Moreu? Ah, que lugar! Imagine uma construção imponente, erguida no topo de uma colina varrida pelo vento. Pedras cinzentas, musgo agarrado como unhas, janelas que pareciam olhos sombrios nos observando. Uma casa que respirava história, e talvez um pouco mais que história. Eu conheci a casa dos Moreu quando era apenas um garoto curioso, fascinado pelas lendas que circulavam na vila. Diziam que a família era amaldiçoada, que um segredo terrível se escondia entre aquelas paredes. E claro, falavam dos retratos. Os retratos da família que pareciam vivos, que seguiam você com o olhar, que sussurravam à noite. A verdade é que eu não acreditava em nada disso. Bobagens de gente velha, pensava. Até o dia em que conheci Camille Moreu. Camille era a última da linhagem. Uma mulher de beleza pálida e olhos tristes, que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Ela vivia sozinha na casa, cuidando das memórias da família como se fossem tesouros preciosos. E claro, dos retratos. Ela me recebeu com gentileza, curiosa com a minha fascinação pela história da família. Me mostrou cada cômodo da casa, cada objeto, cada fotografia. E então chegamos à sala dos retratos. As paredes estavam completamente cobertas por eles. Homens e mulheres, crianças e idosos, todos retratados com uma riqueza de detalhes impressionante. Pareciam tão reais, tão vivos, que era quase possível ouvir suas vozes. Havia o retrato de Antoine Moreu, o fundador da família, um homem de olhar severo e punho cerrado. O retrato de Isabelle Moreu, uma mulher de beleza radiante, com um sorriso enigmático nos lábios. E o retrato de Lucien Moreu, um homem atormentado, com o rosto marcado pela angústia. Camille me contou a história de cada um deles. Histórias de amor e de traição, de sucesso e de fracasso, de felicidade e de desespero. Mas havia algo que ela não contava, algo que pairava no ar como uma sombra. No começo eu não percebi, mas com o tempo comecei a notar algo estranho nos retratos. Algo sutil, quase imperceptível. Os olhos dos retratos pareciam se mover. Eu juro, não estou inventando nada. No começo, pensei que fosse coisa da minha imaginação. Mas quanto mais tempo eu passava na casa, mais evidente se tornava. Os olhos dos retratos me seguiam, me observavam, me julgavam. Uma noite, eu estava sozinho na sala dos retratos, estudando a genealogia da família Moreu. Camille havia se retirado para seus aposentos, alegando cansaço. O fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes. De repente senti um arrepio na espinha. Olhei para cima e vi que os olhos do retrato de Antoine Moreu estavam fixos em mim. Um olhar frio, penetrante, que me fez sentir como se estivesse sendo dissecado. Tentei me convencer de que era apenas uma ilusão, um truque da luz. Mas então, ouvi um sussurro fraco, quase inaudível, que parecia vir do retrato. Vá embora, dizia o sussurro. Vá embora antes que seja tarde demais. Eu ignorei o sussurro, tentando manter a calma. Mas então, os outros retratos começaram a se manifestar. Os olhos de Isabelle Moreu brilhavam com malícia. O rosto de Lucien Moreu se contorcia em agonia. O ar ficou pesado, opressivo. Senti como se estivesse sendo sufocado. Saí correndo da sala, desesperado para escapar daquele lugar. Contei tudo para Camille, esperando que ela me desse uma explicação. Mas ela apenas sorriu tristemente, como se já soubesse de tudo. Você também percebeu, não é? Disse ela. Os retratos, eles são mais do que simples pinturas. Ela me contou a verdade sobre a família Moreu, uma verdade terrível, que havia sido escondida por gerações. Acontece que os Moreu eram descendentes de uma antiga linhagem de bruxos, e cada retrato era, na verdade, um receptáculo da alma de um membro da família. As almas dos Moreu ficavam presas nos retratos, para sempre, e havia algo errado com as almas dos Moreu, algo que as tornava inquietas, atormentadas, algo que as fazia desejar escapar de seus retratos. Camille me explicou que a maldição da família havia começado com Antoine Moreu, o fundador da linhagem. Antoine havia feito um pacto com uma entidade sombria, em troca de poder e riqueza. Mas o preço desse pacto era a alma de seus descendentes. A cada geração, a maldição se tornava mais forte. As almas dos Moreu se tornavam mais presas aos retratos, e os retratos se tornavam mais vivos. Camille acreditava que ela era a última da linhagem,
e que sua missão era quebrar a maldição. Ela havia dedicado sua vida a estudar os rituais antigos, a buscar uma forma de libertar as almas dos Moreu. Ela me pediu para ajudá-la, para ficar ao seu lado e enfrentar o mal que assombrava a casa. Eu hesitei. Estava com medo, mas também sentia pena de Camille e uma forte curiosidade em relação àquele mistério. Passamos dias e noites estudando os livros antigos, realizando os rituais, tentando encontrar uma forma de quebrar a maldição. A casa dos Moreu se tornou o palco de eventos estranhos e inexplicáveis. Vozes sussurravam nos corredores, sombras se moviam nos cantos, objetos se deslocavam sozinhos. Os retratos se tornavam cada vez mais ameaçadores. Os olhos nos seguiam constantemente, os sussurros se tornavam mais altos, os rostos se contorciam em expressões de ódio. Uma noite, Camille teve uma visão. Ela viu o local onde a maldição havia começado, um antigo altar de pedra, escondido nas profundezas da floresta. Decidimos ir até lá, na esperança de encontrar uma forma de reverter o pacto de Antoine Moreu. A floresta era densa e escura, cheia de perigos. A cada passo, sentíamos a presença das almas dos Moreu, nos observando. Finalmente, chegamos ao altar de pedra. Era um lugar sombrio e sinistro, que emanava uma energia maligna. Camille começou a recitar um antigo encantamento, na tentativa de quebrar o pacto. Mas então, algo terrível aconteceu. Os retratos apareceram, flutuando no ar, como espectros vingativos. Os olhos brilhavam com uma luz vermelha e maligna. Os rostos se contorciam em expressões de ódio e fúria. As almas dos Moreu estavam furiosas. Elas não queriam ser libertadas. Elas queriam vingança. Os retratos atacaram, lançando raios de energia, invocando criaturas das trevas. Lutamos bravamente, mas estávamos em desvantagem. As almas dos Moreu eram poderosas demais. Camille foi atingida por um raio de energia. Ela caiu no chão, inconsciente. Eu estava cercado pelos retratos, sem esperança de escapar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Lucie Moreu se manifestou. O retrato de Lucie Moreu, o homem atormentado, se separou dos outros e se colocou entre mim e as almas vingativas. Lucien havia se arrependido de seus pecados. Ele não queria mais fazer parte da maldição. Ele queria proteger Camille. Lucien lutou contra as outras almas, dando-me tempo para escapar com Camille. Corri o mais rápido que pude, levando Camille em meus braços. Consegui chegar à casa dos Moreu, onde me tranquei com ela. As almas dos Moreu nos seguiram. Elas tentaram arrombar as portas, quebrar as janelas. Mas a casa dos Moreu era protegida por um antigo feitiço. As almas não podiam entrar. Esperei o amanhecer, rezando para que Camille sobrevivesse. Quando o sol nasceu, as almas dos Moreu desapareceram. Camille acordou, fraca mas viva. Ela me contou que Lucien havia conseguido quebrar o pacto de Antoine Moreu. Ele havia se sacrificado para libertar as almas dos Moreu da maldição. A casa dos Moreu estava livre do mal. Camille e eu deixamos a casa dos Moreu para trás. Nunca mais voltamos lá. Anos se passaram. Camille e eu nos casamos e tivemos filhos. Vivemos uma vida feliz e tranquila. Mas nunca esquecemos a casa dos Moreu. E os retratos. Às vezes à noite, ainda ouço os sussurros dos retratos em meus sonhos. Mas não tenho mais medo. Sei que as almas dos Moreu estão em paz. E essa, meus amigos, é a história dos retratos da família Moreu. Uma história de terror, de amor e de redenção. Uma história que nos lembra que o passado pode nos assombrar, mas que também podemos encontrar a força para superá-lo. Agora deixem que o fogo volte a aquecer seus ossos, e que os espíritos da noite os protejam, porque a noite é longa e escura, e há muitas histórias esperando para serem contadas. E quem sabe qual delas será a próxima? Talvez uma sobre você. Cheguem mais perto. A brasa estala, cuspindo uma faísca preguiçosa que dança no ar escuro, antes de se apagar. O vento uiva lá fora, um lobo faminto rondando a cabana, e confesso, não é só o frio que me faz tremer. É a lembrança daqueles olhos. Mas vamos do começo, como deve ser. Cresci numa casa que respirava a história, dessas que a gente sente o peso do passado em cada tábua rangendo, em cada sombra dançando nas paredes ao luar. A casa dos meus avós, herdada de gerações de ferreiras. Um casarão imponente, no alto de uma colina, com vista para o vale. Um lugar que, quando criança, me parecia um reino mágico, cheio de segredos e mistérios a serem desvendados. E os retratos, os retratos, eram a alma da casa, pendurados nas paredes como sentinelas silenciosas. Vovô Ferreira, com seu bigode farto e olhar severo. Vovô Aurora, com seu sorriso enigmático e um broche de âmbar que nunca tirava. E tantos outros,
rostos desbotados pelo tempo, nomes sussurrados em noites de insônia. Cada um deles, um pedaço da história da família, um elo com o passado. Eu passava horas contemplando aqueles retratos, imaginando suas vidas, seus sonhos, seus medos. Criava histórias mirabolantes sobre cada um deles, heróis e vilões de um conto familiar que nunca se esgotava. Mas havia um retrato em especial que sempre me fascinou e, devo confessar, me perturbou. Era o retrato do meu tio-avô, Samuel. Samuel era o ovelha negra da família, o artista incompreendido, o boêmio que trocou a segurança do lar pela incerteza da estrada. Pintor talentoso, diziam, mas com um temperamento explosivo e uma alma atormentada. Desapareceu misteriosamente, ainda jovem, deixando para trás apenas seus quadros e um rastro de boatos e especulações. Seu retrato era diferente dos outros. Enquanto os demais ostentavam poses solenes e olhares serenos, Samuel me encarava com uma intensidade quase palpável. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, pareciam me seguir por onde eu fosse. E o sorriso, um sorriso irônico, quase debochado, que me causava um arrepio na espinha. Lembro-me de uma noite, eu devia ter uns 10 anos, em que acordei assustado com um trovão particularmente forte. Saí do quarto, cambaleando de sono, e fui até a sala, onde ficava o retrato de Samuel. A luz da lua, filtrada pelas cortinas, criava sombras estranhas no quadro, distorcendo seus traços. E então, eu juro, eu vi o sorriso de Samuel se alargar, seus olhos brilharem com uma intensidade sinistra. Assustado, corri de volta para a cama, tremendo de medo. Contei para meus pais no dia seguinte, mas eles apenas riram, dizendo que era coisa da minha imaginação. Mas eu sabia o que tinha visto. E a partir daquela noite, o retrato de Samuel se tornou uma obsessão. Comecei a pesquisar sobre sua vida, a ler seus poemas, a procurar seus quadros. Queria entender o que o atormentava, o que o levou a desaparecer. E quanto mais eu aprendia sobre Samuel, mais estranho o retrato se tornava. Seus olhos pareciam mais vivos, seu sorriso mais irônico. E às vezes, quando eu estava sozinho na sala, sentia que ele me observava, que ele queria me dizer algo. Anos se passaram, cresci, saí de casa, construí minha própria vida, mas nunca consegui me livrar da lembrança do retrato de Samuel. E sempre que voltava para a casa dos meus avós, lá estava ele, pendurado na parede, me encarando com aqueles olhos penetrantes. Até que um dia, meus avós faleceram, e eu herdei a casa, a velha casa com seus fantasmas e seus segredos. A princípio, pensei em vendê-la. Era grande demais para mim, cheia de lembranças dolorosas. Mas algo me impedia. Uma força invisível me prendia àquele lugar. Talvez fosse o peso da história, talvez fosse a curiosidade em relação ao retrato de Samuel. Decidi, então, me mudar para a casa dos meus avós. Queria dar uma nova vida ao casarão, transformar as lembranças tristes em memórias felizes. Mas logo percebi que não seria tão fácil. A casa parecia resistir à minha presença, como se não me quisesse ali. Portas rangiam sozinhas, objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, sussurros ecoavam pelos corredores vazios, e os retratos, os retratos, pareciam mais sinistros do que nunca. Os olhos me seguiam, os sorrisos se alargavam, as expressões se distorciam. Era como se as almas dos meus antepassados estivessem presas tentando me alertar sobre algo. Mas o retrato de Samuel era o pior de todos. Seus olhos pareciam ter ganhado vida própria. Sua expressão era de puro ódio. E uma noite, aconteceu o inexplicável. Estava sentado na sala, lendo um livro, quando ouvi um barulho alto, como se algo tivesse caído no chão. Levantei-me e vi o retrato de Samuel no chão, com a tela rachada. Peguei o retrato e o examinei com cuidado. A tela estava rachada, mas a pintura parecia intacta. Limpei os cacos de vidro e pendurei o retrato de volta na parede. Mas algo havia mudado. Os olhos de Samuel pareciam mais sombrios, seu sorriso mais cruel. E então, eu percebi, havia algo de errado com os retratos da minha família. Algo muito errado. E a partir daquele dia, minha vida se transformou em um pesadelo. Os retratos começaram a mudar de aparência, a se mover sozinhos, a sussurrar meu nome. Eu via vultos pelos cantos dos olhos, ouvia passos no andar de cima, sentia um arrepio constante na nuca. A casa estava viva, e ela me queria morto. Tentei buscar ajuda, mas ninguém acreditava em mim. Meus amigos e familiares me chamavam de louco. Diziam que eu estava delirando por causa do estresse. Mas eu sabia que não estava louco. Eu sabia que algo de sobrenatural estava acontecendo naquela casa. Decidi, então, investigar por conta própria. Comecei a pesquisar sobre a história da família,
a ler antigos diários e cartas, a procurar por pistas que pudessem me explicar o que estava acontecendo. E quanto mais eu pesquisava, mais sinistro o passado da família se revelava. Descobri que a casa havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, um lugar sagrado para os nativos da região. Descobri que meus antepassados haviam cometido atrocidades contra os índios, roubando suas terras e profanando seus túmulos. Descobri que a família Ferreira era amaldiçoada, que a cada geração um membro da família era atormentado por espíritos vingativos. E descobri, finalmente, a verdade sobre Samuel. Ele não havia desaparecido misteriosamente, como todos pensavam. Ele havia sido assassinado por seu próprio pai, meu bisavô, que não suportava a sua rebeldia e sua vida boêmia. O espírito de Samuel estava preso ao retrato, sedento por vingança, e ele me escolheu como seu instrumento. Ele queria que eu vingasse a sua morte, que eu punisse os responsáveis pelo seu sofrimento. E os outros retratos, eles eram os espíritos dos meus antepassados, aprisionados na casa, atormentados pelos seus pecados. Eles queriam me alertar sobre o perigo, me proteger da fúria de Samuel, mas era tarde demais. Samuel já havia me dominado. Eu não era mais dono de mim mesmo. Eu era apenas um fantoche em suas mãos. Ele me obrigou a desenterrar o corpo do meu bisavô, a profanar seu túmulo, a expor seus restos mortais à luz do sol. Ele me obrigou a confessar os pecados da família, a revelar os segredos obscuros que estavam escondidos por gerações. E então, no auge da minha loucura, Samuel me ordenou que me matasse, que eu me juntasse a ele no mundo dos mortos, que eu pagasse pelos pecados da família, com a minha própria vida. Eu estava pronto para obedecer. Já não tinha mais forças para lutar. Minha mente estava turva, meu corpo exausto. Peguei uma faca na cozinha e a apontei para o meu peito. Mas no último instante, algo aconteceu. Uma força estranha me invadiu. Uma voz sussurrou em meu ouvido. Era a voz da minha avó Aurora, a mulher do broche de âmbar. Ela me dizia para resistir, para não me entregar à escuridão. E então, eu entendi. O broche de âmbar era um amuleto de proteção, um presente dos índios para minha avó, em agradecimento por sua bondade e compaixão. O broche era a chave para libertar os espíritos dos meus antepassados, para quebrar a maldição da família. Corri até o quarto da minha avó e procurei pelo broche. Estava guardado em uma caixa de joias, envolto em um pano de seda. Peguei o broche e voltei para a sala, onde o retrato de Samuel me esperava. Ele estava furioso, seus olhos flamejavam de ódio. Ele gritava, me xingava, me ameaçava, mas eu não tinha mais medo. Eu sabia o que tinha que fazer. Aproximei-me do retrato e cravei o broche de âmbar na tela. Um grito agudo ecoou pela casa. Uma luz intensa emanou do retrato. E então, tudo ficou em silêncio. O retrato de Samuel caiu no chão, em pedaços. A tela estava em branco. A pintura havia desaparecido. O espírito de Samuel havia sido libertado. E com ele, os espíritos dos meus antepassados. Senti uma paz profunda invadir a casa. Uma sensação de leveza, de libertação. A maldição da família Ferreira havia sido quebrada. Reuni todos os retratos da família e os queimei na lareira. Assisti às chamas consumindo as telas, transformando as memórias dolorosas em cinzas. E pela primeira vez em muitos anos, senti que podia respirar. A casa dos meus avós não era mais um lugar de terror, mas um lar de paz, um lugar onde eu podia viver em harmonia com o passado, sem ser assombrado por seus fantasmas. Vendi a casa alguns meses depois. Não conseguia mais viver lá, mesmo com a maldição quebrada. As lembranças eram fortes demais, a história pesada demais. Mas nunca me esqueci do que aconteceu. Nunca me esqueci do retrato de Samuel, dos olhos penetrantes, do sorriso irônico. Nunca me esqueci da lição que aprendi, que o passado pode nos assombrar, mas que cabe a nós decidirmos se vamos nos deixar dominar por ele, ou se vamos seguir em frente, em busca de um futuro melhor. E agora, aqui estou eu, sentado ao redor desta fogueira, contando essa história para vocês. Uma história de terror, de mistério, de vingança, mas também uma história de esperança, de redenção, de libertação. A brasa estala, cuspindo uma última faísca. O vento uiva lá fora, mas não me assusta mais, porque sei que os fantasmas do passado não podem mais me alcançar. Eles foram libertados, e eu também.